Olá, olá, bem-vindos, bem-vindos. Não achem estranho, nós estamos sempre aqui na amena cavaqueira, super contentes, muito felizes e, portanto, nem nos apercebemos que já começou um genérico que o episódio está no ar. Portanto, bem-vindos mais uma vez ao Descontraídamente. Eu sou a Diana e este é um podcast com 5 hipnoterapeutas onde falamos sobre a vida, sobre hipnoterapia e não só. Não é? E não só. O tema de hoje é muito importante. Não sei se já vos tinha dito, mas ele é muito importante. Ele é muito importante. E por isso, que caso ainda não tenham ouvido a minha voz e não saibam que todos os temas que nós falamos aqui são muito importantes, este de facto é muito importante. Pronto. Este é que é? Este é que é muito importante. E a seguir vêm os outros. Hoje este é muito importante. Portanto, a importância é sempre a mesma, portanto, a importância é a importância que lhe der a quem está a ouvir, não é? Porque pode ser mais importante para umas pessoas do que para outras. Mas não é? É importante. Para mim é tudo importante. Resumindo. E então, o tema desta semana, portanto, de hoje, são fobias. Fobias, portanto, que são variadíssimas, múltiplas. Quem nunca teve uma fobia? Zinha. Medozinha, não é? E o que é, olha, ainda bem que começaste por aqui, porque o que é uma fobia? É explicar às pessoas que às vezes acham que têm uma fobia e não têm, outras vezes acham que não têm fobias e têm, não é? Portanto, é importante, não sei se já vos tinha dito que é importante, explicar isto. Portanto, o que é uma fobia? Uma fobia é um medo irracional exacerbado em relação a uma circunstância, a uma coisa, objeto, circunstância, situação, portanto. E normalmente neste medo exacerbado, não é? Exacerbado, a pessoa... claramente, às vezes tem, outras vezes não, que é um medo, ajuda-me, que está-me a falhar a palavra. Não sei o que vais dizer. É superior. Imagina, o medo é muito superior àquilo que à realidade. Exato, à realidade. É desadequado, portanto, é um medo exatamente. desadequado. Está a abrir. A mente está a percepcionar uma coisa como potencialmente perigosa, exageradamente perigosa. Mas por vezes as pessoas que têm fobias percebem claramente que é desacerbado, que é um medo exagerado face àquilo que está a acontecer, mas que não conseguem controlar. Claro. Portanto, é importante, mais uma vez, É importante dizer mais uma vez. que não existem medos. Sem uma justificação. As pessoas não têm medos irracionais. O medo está lá porque... As pessoas podem ter medos, não saber qual é a causa, mas ela existe. Podem não se lembrar, podem não ter consciência dela, mas não há medos irracionais. Mas é para isso que nós cá estamos depois. Claramente, Exato. não é? Exato. Há muitas situações que eu vejo. Eu tenho amigos, por exemplo, que têm medo de cães grandes, especialmente. Normalmente quem tem medo de cães, os pequenos ainda toleram um bocado, apesar de eu achar que os pequenitos são mais perigosos, pequenino que é muito mais sinceramente. perigoso. Eu conheço uma pessoa que tem muito medo de cães, não sabemos muito bem de onde é que vem, e é de qualquer tipo de cão. Eu acho que quem tem medo de cães tem medo de qualquer tipo de cão, mas quando eles são maiores, torna-se mais incontrolável Sim, o também medo, da não boca é? é maior. Sim. A pessoa não se controla. Pronto. No caso, as pessoas que têm medo de cães, às vezes eu vejo uma atuação por parte das outras pessoas que estão à volta, que é de desvalorizarem realmente o receio que a pessoa tem. E é importante mais uma vez, nós ter noção que a pessoa tem, isto existe, ela tem medo, é A pessoa não respeitar. consegue controlar aquele medo, É não é? respeitar este medo. Porque às vezes ainda é pior tu dizeres a alguém, mas esse é um cachorrinho, por exemplo. Não, estás a tirar uma validade à pessoa Sim, e a estás pessoa a quase que desvalorizar. acha que não tem que está a ser completamente... Disparatado, não é? Sim, que está... E não é. Não é porque a pessoa sente. Olha, Se a pessoa sente, portanto, é para ser E validado. estas questões dela não ser validada, muitas vezes advêm de situações em que tu evitas fazer a tua vida já, por causa do medo. Porque as pessoas vão pensar isto, porque se eu vou na rua vejo um cão, isto é um exemplo, ok? Mas se eu vejo um cão, vou atravessar a estrada, cá já não saio. E isto, Sim, os medos, condiciona muito a O vida medo das por pessoas. si só é bom que exista, não é? Porque ajuda a que as pessoas se mantenham seguras e não façam coisas que aparentemente fariam, pondo em causa da própria vida, não sentindo medo. A partir do momento em que ele é exagerado e condiciona, mais uma vez, a liberdade da pessoa poder viver como quer, torna-se aí um problema. Para além de que as fobias sentem-se mesmo fisicamente, não é só nós, eu acho que tenho medo, mas não, essas sensações de medo passam para o corpo, como tremores, sudorese também, Falta de ar, náusea, Portanto, dores de cabeça. basicamente, E há pessoas que têm até ataques de pânico, sim, não é? é a ansiedade, porque a ansiedade é medo, ou então uma forma mais intensa ainda com ataques de pânico. Portanto, é para ser
validado. Não O é? Valorizado. o nosso corpo tem esta programação nele, não é? E nós temos muitos destes sentimentos que nos protegem, não é? Das eventualidades que podem acontecer. Portanto, o medo é uma resposta do nosso corpo a uma eventualidade, existir um perigo, não é? E traz consequências e liberta endorfinas e coisas necessárias para ativar o nosso modo de fuga. Mas se nós não temos necessidade de fugir e estamos constantemente neste modo de fuga, há qualquer coisa aqui que o nosso sistema não sabe identificar quando é que efetivamente está numa situação de perigo iminente ou não. Ou é apenas algo que pode acontecer, mas que não aconteceu. Porque há pessoas, volto a dizer, é Que é muito importante. Há pessoas que não é às vezes estarem na eventualidade da circunstância estar a acontecer ou olharem para aquela coisa, só o pensar de facto naquilo ou na circunstância causa a mesma sensação de pânico e de Como se receio. estivessem a viver a situação. Exemplo, como andar de avião, por exemplo, há pessoas que só de pensarem que têm que fazer uma viagem, das duas uma, já não a fazem, ou então, se tiverem fobia, se tiverem fobia, provavelmente não a vão fazer mesmo, não é? Mas se pensarmos num nível assim, o medo que não chegasse ali à fobia, não é? Se calhar uma semana antes, ou só o facto de irem marcar a viagem é o suficiente para sentirem mal dispostos, tremerem, palpitações só. Eu lembro-me de uma amiga minha, por acaso, que quando foi fazer uma tatuagem, só o facto de ir marcar a tatuagem, ela saiu de lá e foi vomitar. Mas era que as agulhas? Tinha medo da dor. Portanto, marcou e foi vomitar. E depois fez a tatuagem, já fez agora mais umas quantas, mas era o medo que ela tinha. Não era uma fobia, porque senão, claramente, não tinha ido marcar. Não é? Mas, portanto, isso acontece. Não é preciso estarmos a viver. Aliás, na maior parte das vezes, a fobia é isto mesmo. A pessoa não precisa de estar naquela situação de perigo, ou esse perigo não é real, mas é real para aquela... É sentido como real, não é? Para a pessoa. Como se fosse real. É assim, nós biologicamente, desculpem, nós biologicamente estamos preparados para ter medo de algumas coisas, não é? Exato. E é Para por isso que garantir eles a lá nossa estão, não é? segurança. Exatamente, é a sobrevivência. No fundo. A diferença é que se nós nos metemos com o leão, pá, ainda bem que temos medo do leão, não é? Agora, se aparece uma borboleta e temos medo da borboleta, há aqui qualquer coisa que não está... E quando aparece um leão, é normal que o nosso sangue vá para as mãos, que nós tenhamos mais. Para os membros. É o contrário. Sim. Para os membros Ai, Para os membros inferiores. inferiores para correr. Desculpem, desculpem. Eu não sei que eles Estou têm com as mãos no chão. estou sentada agora. Pronto, mas sim, estes movimentos e o Sim. corpo prepara-se, não é, para uma Para situação fugir. de perigo. Agora, o que será a pessoa estar numa situação de perigo, não se passa nada. E podemos imaginar que é uma pessoa a viver, por exemplo, num constante estado de medo ou de ansiedade numa data de situações, que às vezes estes medos não chegando às fobias, mas há pessoas que vivem em constante medo Sim. de tudo o que possa E, que acontecer. tudo aquilo, e vão-se limitando, não é? Vão-se limitando, mas em termos físicos, o que é que aquilo não traz à pessoa? Pois é, um cansaço. É um Bloqueio. cansaço, né? A pessoa não consegue descansar, a pessoa está sempre em estado de alerta, a pessoa ativa níveis de cortisol. Fisicamente é Extenuante. extenuante e vai afetar, e nem precisa de chegar à fobia. Portanto, isto também é uma coisa que pode ser trabalhada, todos estes medos e esta necessidade de querer controlar tudo, que afeta a qualidade de vida em muito. Né? Se nós começarmos a parar e a analisar o nosso dia-a-dia, se calhar vamos descobrir aqui uma data de coisas que nos fazem sentir precisamente isto tudo, que não vamos controlar aquilo, que não controlamos aquilo outro. Portanto, isto é um nível um bocadinho menos intenso do que a fobia, mas pode evoluir para uma fobia, uma coisa que pode ser um medo que aparentemente, ok, só tenho medo disto, mas à medida que o copo vai enchendo, podemos chegar à fobia. Não é Era isso coisa que eu ia dizer, que o medo vai crescendo, não é? Vai crescendo, exatamente. Se não for tratado, não é? Vai andando e vai Exatamente. crescendo. E eu acho que o facto de não acolhermos o medo, que era aquilo que a Diana dizia há bocado, A desvalorização. ainda faz com que cresça para a fobia. Porque a pessoa continua a não saber lidar com o assunto, E não é aceito, no fundo. Não, não sente é à vontade, aceito se e quer continua a ter aquilo e aquilo cresce dentro Exato. dela, não é? E eventualmente chega a uma fobia. E às mais variadas e esquisitas fobias. Eu não sei se alguma vez se dedicaram a ler Sim, eu ia algumas. Há flores, Borboletas. borboletas. Afaste a borboleta há bocado, sim. Pronto, Há, sim, as a dos fobias mais pássaros estranhas. já Mas começa a a dos ser... pássaros é dos comum. pássaros. já sim. começa a ser mais comum. Às vezes não é dos conheço muita gente pássaros, que é tem. das penas. Sim. Não é? E mais uma vez eu dou o meu exemplo, não é? Sim. Animais com penas. Pois, não precisa Em de ser geral. um pássaro Sim. em geral. Mas já trataste isso. Podemos Olha, no meu trabalhar isso. caso, Ainda não te dedicaste. Não tenho o mesmo tipo de comportamento, Ok. mas Já não te afeta tanto. sabe aquelas praças nas cidades grandes que estão cheias de pombos? sim. Eu não vou ali, não é? Eu dou Também não uma Estás a volta dizer, é maior. muito comum.
Eu dou uma volta muito maior para não Olhaste, não não encaraste de cruzar. frente. Para não Nem cruzar encarar. com os pomos. Não vai encarar. No meu caso é tudo o que tenha muitas patas. Centopeias, Centopeias, aranhas. aranhas. Já estou como a Ana diz, o sentimento já não é o mesmo. Principalmente depois de ser mãe, tive que aprender a lidar com isto sem Era mostrar para o não meu passar, pânico, exato. não é? Estás a dizer faz-me sentido também. Não que o facto de ter sido, mas o enfrentares os teus medos. O que me fez enfrentar os meus medos, neste caso não foi a hipnoterapia, foi a maternidade, porque Pronto. eu não podia dar aquela parte fraca de ter um ataque de pânico quando a minha criança também já estava a ter um. Mas eu digo-te já, Isabel, eu prefiro continuar com os meus medos do que ter uma criança Não, para. basta também isso na Eu falo hipnoterapia. contigo e as minhas colegas, nós fazemos sessões umas às outras quando é preciso, a gente liga. Portanto, eu vou ligar para uma de vocês para me tratarem Mas, nesta por exemplo, questão. para lidar com esses medos, eu aprendi um exercício que eu acho que é muito interessante, que dá também ferramentas às pessoas, que é tentar ver o medo de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais longe. Por exemplo, o medo da barata, medo da aranha. É desconstruir, não é? É distanciar. Até a barata tem este tamanho, não é? Se ela voa, não é? Olha, qual é o nosso... Nem toda, mas eu não sei se ela Há voa, uma, não. há uma aranha, imagina, não é? São pequenas relativamente a nós. Qual é o também há umas nosso voadoras. tamanho perante o tamanho daquele meu medo, daquela minha Eu fobia, por não acaso é? às vezes digo isso. Ai, tenho medo. Mãe, estava numa traça. Sim, filho. Eu não gosto. Amor. Ela não está a não fazer quer mal. aquilo. Disse, está bem, amor, mas já viste o teu tamanho ao pé dela? Ela também está assustada. Ela claramente Ela está tem- assustada. ela tem muito medo. Mas foi esse discurso que me ajudou a deixar de. Porque eu ficava mesmo em pânico. Eu em chamava- casa tenho muitas aranhas, portanto não era o sítio bom para tu vês que eu vivo no campo, não é? Mas eu agora já lido muito bem com E isto. são aranhas que não são coisinhas. Atenção, aquilo são tarântulas não assumidas, não é? Porque aquilo tem pelos e tudo. E eu comecei por fazer uma coisa, depois de realizar isso que me estás a dizer, que é eu não mato aranhas. Também não mato. Eu ponho-as num copinho ou apanho-as num papel e meto-as na rua, porque eu achei Chamo o meu assim. marido para isso. Qual é a minha necessidade de estar a matar um animal? Mas isto eu não tenho uma fobia, ok? Eu compreendo perfeitamente que quem tem uma fobia nem sequer mata a aranha, nem sequer se chega perto dela, sequer, não é? Não chega. E aqui há uns tempos disseram uma coisa muito gira no Jardim Zoológico, que era as aranhas, as tarântulas, se nós as deixarmos cair provavelmente tipo, a mais de 20 centímetros do chão, elas morrem com a queda. Sério? Sim. Não tinha noção. Se calhar estou a dizer um disparate, mas eu acho que ouvi isto. Pá, quem me disse isto é mentira. Não que elas são Comentem, frágeis, por favor. na Comentem realidade. se souberem. Nós somos tão grandes em comparativamente ao tamanho Sim. delas e elas, coitadinhas, a gente larga-as, elas morrem. Não façam isso aos bichos, eles morrem, não. Mas Mas eu olha, também não os volta... mato. Eu chamo o meu marido para as tirar de casa. Claro. Mas já não tenho aquela reação física. No caso, eu sou que melhor que o tinha. David para tirar bichos de casa. Isso eu sou mais. Eu não tive. Deixem-me agarrar aqui só na questão de como é que nós podemos lidar perante o medo, não é? E concluindo aqui esta ideia. É algo que eu utilizo comigo e passo às pessoas à minha volta e passo também a alguns pacientes, que Vamos é... dar a volta à praça. É. Vamos dar a volta à praça, só para não ter que levar com as penas e não sei o quê, não é? Porque aquilo tem, É uma tem um bocadinho pena, de lixo, é uma não é? pena. Mas é colocarmos o medo ou aquela situação numa outra perspectiva. Seja ela qual for, sejam os pombos, sejam as aranhas, seja Isso é muito bom quando se trabalha também com sim. crianças, por exemplo, porque elas entendem muito bem estas analogias de tu desconstruires a narrativa que elas têm assustadora. E usas não é? a tua imaginação também, não é? E Exatamente. vais colocar, é como se pudesses ver a barata, a aranha ali, e tu estás aqui à distância, estás segura, não é? Mas o tamanho que tu tens e o tamanho que tem a aranha, não é? E não quer dizer que sejas amigo da aranha, não é? Não quer dizer que tenhas que fazer festas à aranha. Mas, se calhar, a tua reação e o teu comportamento perante aquela aranha será diferente. Se calhar já não vais sair de uma forma... trazer Eu à acho que se tu não tratares consciência na realidade se o realmente porquê que houver- tens medo daquela aranha, tu podes fazer os exercícios que tu quiseres. Tu, se calhar, consegues estar a menos 10 centímetros ou a mais 10 centímetros. Mas a tua fobia, na realidade, não desaparece. Ou seja, Não é desaparecer. é um bom é exercício tomares... para É uma ferramenta para o teu dia-a-dia. não é? começares aos gritos. Eu não tenho que dar a volta à É uma praça, âncora, assim. vá, não é? É uma âncora, no fundo. Mas eu dou a volta à praça na mesma. Mas vais deixar de dar. É só Ok? querer, Sim, é quando só não houver, querer. quando não houver pomos. Não, quando fizeres difícil, é difícil. 2 ou 3 sessões de hipnoterapia para a tua fobia específica e eles desaparecerem. Mas Engraçado que isto eu traz não- a tal questão que nós estamos fartinhas de repetir. É preciso querer. Claro. E ela nitidamente ainda não quero, quer eu estou trabalhar isto confortável pelo com isto. isto. Tudo Olha, bem, é? E Eu este é estou um ponto confortável com isto dos importante para quem ainda não ouviu, que é as pessoas são todas diferentes e têm que querer para tudo.
para mudar o que quer que seja na nossa vida, nós efetivamente temos que querer. E as fobias é um exemplo disso, as adições é um exemplo disso, as questões emocionais são um exemplo disso. Portanto, nada de que a pessoa não queira. Mas agora, a fobia, eu acho mais fácil as pessoas irem procurar ajuda e tratarem, porque implica necessariamente na vida delas, portanto, muda a qualidade de vida delas de uma forma. Olha, eu tenho que atravessar a estrada, olha, eu não consigo ir à praia. Depende das fobias. Imagina Esta, que a por minha exemplo, eu não- convivo bem com com a questão dos pássaros. Se As trabalhasses pessoas no passam a Chiado, vida se calhar a não, né? viajar. Exato. Saudinha Mas, na boa. por exemplo, imagina uma pessoa que precisa de viajar com muita frequência e tem pavor de andar de avião. Que se calhar tem que ir trabalhar isso, não é? Portanto, se calhar com mais urgência, com maior prioridade do que Mas eu propriamente acho a questão que dos o que eu pássaros. estava a dizer era que nas fobias é mais fácil a pessoa perceber-se que está ali uma questão que é impossível, é evidente, e até tem mais facilidade porque atrapalha a vida de uma maneira mais clara, específica, Sim, não é? sim. Do que tu a perceberes que tens certos comportamentos porque, mas se tens uma fobia, tu não queres fazer aquilo ou não queres ter aquele comportamento e, portanto, apercebes disso mais facilmente e mais facilmente vais procurar ajuda para tratar as fobias. E a hipnoterapia é uma ferramenta maravilhosa para as fobias, para muitas coisas, para quase tudo. Muito Mas eficaz e rápida. mas para as fobias, realmente, pensar que as pessoas tiveram uma vida até então a fugir e com pouca qualidade de vida e que de repente não era preciso nada disso. Afinal, 3, 4 sessões. Isto é relativo, não é? Pode ser uma sessão, pode ser 3, pode ser 10. Mas ajuda, pode ajudar. Olha, não sendo uma Exatamente. fobia, não sei se vocês tinham, mas por exemplo, o medo do escuro é uma coisa Eu não super gosto também. comum. Super comum. E também é uma coisa que se consegue ir trabalhar. Eu, por exemplo, sinto que estou muito mais confortável no escuro que alguma vez estive na vida. E digo confortável porque não sei se haverá alguma situação que ainda me deixe desconfortável. Mas lembro-me de toda a minha vida ter medo do escuro. Cheguei a dormir de luz ligada. Portanto, e é uma coisa que se vai trabalhar e que se trata. E para quem tem filhos, é Mas um bom engraçado exemplo. em que Exato. o medo do escuro é uma coisa socialmente aceita. Está escuro. É, verdade. Está escuro, a gente não consegue ver, portanto é normal. Não é porque, como as João diz, não é? O escuro é só a ausência de É luz. só a ausência Portanto, de luz. mas nós olhamos para o escuro como uma coisa. O medo do escuro é uma coisa perfeitamente aceitável. Nem Sim, sequer chega a toda a ser. gente valoriza, não é? Porque é super compreensivo. Porque quase toda a gente sentiu já, portanto é compreensível, não é? Lá está. Sendo que o escuro é só a ausência de luz, nós temos medo do que pode Da acontecer insegurança. no escuro. Sem segurança. Exatamente. Mas é Eu, por daqueles acaso, medos... tenho mais. É os espaços apertados. Estou cada vez mais. Claustrofobia. Sim, estou a piorar, tenho que resolver isto. Olha, trabalhei com uma paciente e foi muito rápido. Ainda não me tinha percebido que às vezes nem é só os espaços apertados, é as pessoas, as multidões. Multidões, mas isso é outra Então, coisa. São coisas distintas. Distintas. Ainda bem que falaste nisso. São Porque coisas realmente distintas. É muito importante. o pessoal junta, mas não é a mesma coisa. E pode a fobia ter vindo do mesmo trauma, do mesmo sítio, mas são duas coisas completamente distintas. Provavelmente não. Porque eu ter medo de espaços com gente, etc, às vezes nem sequer é espaços fechados, Às pode ser um vezes tu podes espaço sentir, aberto. no meio daquela gente toda, podes te sentir apertada. Eu sinto-me apertada no meio de muita gente. Eu Sinto-me sinto apertada. mal mesmo, Eu às vezes sinto- começo a ficar sem ar. Sinto-me Claustrofóbica. apertada, Ficas não é? claustrofóbica. Portanto, podes fazer aí um paralelismo com sítios apertados. Eu gosto de espaço. É isso. Pronto, é as pessoas e às vezes sozinha em espaços confinados, Preciso, ok. claro. Outra coisa é pessoas, tipo abraços de grupo. Para mim dá durante 1 minuto. Depois já chega ali. minuto Mas é já imenso. chega. É imenso, Minuto é exatamente. imenso. Pronto, 1 minuto é imenso. Eu estava a dizer 2 segundos, ok? Porque depois a pessoa quer ficar ali. Para mim, eu já estou a sentir-me sem Invadida. espaço. Sem espaço. Olha, mas agora estava a Estou-me a ouvir falar sentir. e lembrei-me de um exemplo que tenho na minha casa. O meu filho tem medo de andar de elevador. E nós sabemos exatamente onde é que aquilo aconteceu. Eventualmente um dia trabalharemos isto com ele. Ele era pequenino e entraram a minha mãe, a minha cunhada, a Maria e ele no elevador e o elevador parou. E os adultos, que são o exemplo, não é? Ficaram que são nervosíssimos. Exatamente. Tiveram elas uma crise de ansiedade. A criança automaticamente assumiu que que aquilo havia era um perigo. E, portanto, até hoje, nós vamos num centro comercial e nós sabemos que ele pede para ir de escada rolante. Nós tentamos acolher o medo dele. Quando precisamos de elevador, ele anda de elevador connosco. Mas eu olho para ele e nitidamente ele não está confortável. E, eventualmente, terá de ser uma coisa que temos que ir resolver com ele. Mas isto eu só estou a dar este exemplo porque, neste caso, eu não preciso ir a memória nenhuma porque foi aquele momento que Que despoltou. despoltou aquilo. E nós vivíamos num primeiro andar no qual
nós usávamos muito a escada, eles gostavam de usar o elevador por piada, e isto deixou de ter toda a piada, não é? Aquele andar foi... aquilo para ele era um pânico, subir aquele andar ali, porque ele sentiu-se em perigo de vida. E lá está. Aquilo que nós falamos muitas vezes, que um trauma pode vir de uma coisa tão simples como um elevador parar, e a pessoa adulta que está connosco não saber acolher, porque ela própria não está bem, ou então a pessoa adulta não estar. Mais não, uma não vez, funciona. foi a percepção da criança. Exatamente. Não é? Portanto, o que influencia... Porque na prática tudo acabou em bem, Exato. abriram o elevador andou, saíram todos. E é interessante porque a Maria, na mesma situação, minha filha, não desenvolveu este medo. Portanto, ela de alguma forma, com as competências que tinha, conseguiu perceber que aquele nervosismo dos adultos não a estava a pôr em perigo. Ela não experienciou a mesma situação coisa A mesma experiência com o mesmo perigo que o irmão. Claro. Interessante. Mas pronto, eventualmente tenho um claustrofóbico mini em casa. Pronto, para tratar. Mas eu, quando era mais pequena, não me recordo de ser pânico. É um desconforto, mas nunca foi pânico, nem nunca. Tem vindo a piorar ao longo da minha vida. E no outro dia percebi-me claramente. Entrei em casa de um amigo meu e ele tem uma espécie de um... Não, é um depósito de água, sabes? Mas é um tanque grande, portanto aquilo é subterrâneo, não é? E eu nunca tinha reparado naquilo, só que quando entrei em casa dele, o quadradinho, portanto aquilo tem uma tampa, não é? Estava levantado e ele estava dentro do depósito. Portanto aquilo tem um tubinho, ai, meu Deus, eu só de pensar naquilo. Que tinha assim um quadradinho, olha, a sério, cheio de água lá embaixo, porque aquilo é água que é aproveitada da chuva e que cai por uma calha, vai para aquele depósito. E ele estava a limpar o depósito, normal, tipo, tirar a água, lavar, o que se faz normalmente. E eu só espreito assim e vejo lá assim um tubinho a descer com uma escada e ele lá embaixo com os pés dentro da água. Olha, eu só te falar, vocês já viram o meu ar, eu comecei, sai daí, meu, o que é que estás a fazer? Eu não consigo olhar para ti. E aí eu percebi, ok, isto está pior do que eu pensava. Pois também é interessante que há coisas que nós, enquanto miúdos, adolescentes, jovens adultos, não sentimos, às vezes até um medo de alturas, por exemplo, e há qualquer coisa Na nossa vida, na não é? nossa vida Que acorda. que acorda ali uma Aquela memória, memória. e que, mais uma vez, nós podemos não ter sequer consciência dela, e passamos a ter medo. Verdade. Medo de alturas, medo de andar de avião, qualquer medo pode surgir a qualquer altura, sendo que o mais comum é que esse medo já estivesse lá guardado e enraizado, só que houve ali uma memória que foi acordada por alguma coisa, que às vezes nem imagina, sequer... eu comecei a andar de avião, pai com 15 anos, se calhar até mais cedo, e tenho agora 48 e há pouco tempo tive que resolver isto, porque realmente estava a ficar com ansiedade de saber que ia andar de avião. E quando andava de avião, o meu corpo demonstrava todo o meu medo. Embora eu aqui na cabeça não quisesse muito bem sentir. É uma maneira de controlar, talvez. Vocês sabem que eu Mas desde, tive que ir resolver isto a nível hipnótico. desde que comecei a dar consultas aos meus pacientes, já tive bastantes, pronto, pacientes com questões de medo de conduzir. Também. E eu Por acaso nunca também. foi uma coisa que me ocorreu, sabes? E ultimamente, por exemplo, tem-me acordado alguns receios que eu não tinha. E é desde que eu começo a tratar, efetivamente, a ter pacientes que têm Eu medo conheço muitas de pessoas que Mas conduzir. tiraram a tu carta e não própria conduzem. sentes esse medo? Eu nunca, é assim, eu não tenho medo de conduzir, eu não me sinto, eu adoro conduzir, mas há situações e circunstâncias na condução que me elevam um nível de stress, nomeadamente eu sentir pressão, ou eu sentir que posso não ter controle, ou quando está a chover muito. Porquê? Porque já houve situações com o meu carro que ele guinou, ou que tive acidentes sempre quando estava a chuva. Portanto, lá está o desconforto. E depois vais acordando estas memórias à medida que o tempo vai passando. Como nós dissemos aqui tantas vezes, os nossos pacientes trazem-nos imensas questões nossas sim. e acordam imensas questões que eu às vezes nem sabia que tinha lá. Depois eu penso assim, mas é o quê? É o medo de perder o controle. No caso, muitos dos meus pacientes, a questão dos carros era o perder o controle, é eu não ter noção de repente perder o controle e acontecer qualquer coisa, eu magoar os outros. Portanto, mas a mim nunca foi uma fobia. Era às vezes um desconforto se eu me sentisse. Mas eu tive pacientes que tinham que parar o carro e tive outros, por acaso, muito engraçado. Tive uma senhora que me disse assim, olha, eu quando sinto isto, eu não paro o carro. Porque se eu paro o carro, eu não vou a lado nenhum. Portanto, o carro fica ali, eu não vou mais sair daqui. Portanto, vou ter que chamar alguém para me vir buscar o carro e ir ao sítio onde eu estiver. Portanto, se eu estiver a conduzir sozinha na autoestrada, a ir para um sítio qualquer, e na altura a pessoa trabalhava na banca e atendia imensos clientes, portanto ela ia a imensos sítios e isto limitava. Limita claramente, sim. Portanto, a hipnoterapia é uma excelente ferramenta, facilmente ajuda. Verdade. Querem concluir as fobias aqui para a malta no nosso tempo? Venham resolver. Concluam.
Venham resolver. Venham resolver. Resolvam-se. Portanto, está feito, não é? Eu acho que, lá está, concluindo, há que... Faz-me lá isso, porque elas não querem. Falam umas por cima das outras. Depois quando é Eu para tenho falar, estado fica a concluir, não é? Portanto, acho que... Mas podes concluir, tu Não, concluís não, também. dou-te a palavra. Não, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que ter noção é que, tal como a Diana e como qualquer uma de nós que sabe que tem algum medo, mas ainda não está disposto a tratá-lo, quando estiverem dispostos a tratar, primeiro percebam que há solução para estes nossos medos. Há uma causa para nós termos estes medos. Muito provavelmente foi alguma coisa que nos aconteceu que gravou aquele evento como potencialmente perigoso. E, portanto, quando nós conseguimos perceber que aquele evento, afinal, já não tem aquele perigo todo e conseguimos dizer ao nosso subconsciente que aquela situação não é perigosa, este medo desvanece. Agora, nessa conclusão que estavas a dizer, lembrei-me daquele exemplo daquele senhor que, quando tinha 1 aninho ou 2 anos, que caiu de um banquinho e que foi uma criança que estava sozinha, portanto, caiu de um banquinho, não era muito alto, mas ele estava sozinho e assustou-se. Portanto, foi uma criança que se assustou. As crianças têm que ressignificar os sentimentos e as memórias em algum local, não é? Portanto, ele assustou-se, não foi acolhido aquele sentimento, e esta pessoa cresceu sem questões de altura, e um dia, quando tinha 40 ou 50 anos, começou a ter questões com alturas. Exatamente. Portanto, e quando vai este evento, isto é um exemplo do que é que pode acontecer, sim. Mas isto Exato. pode é a panóplia de coisas, não é? Sim. É um mundo. Mas que realmente, às vezes, o trauma, quando nós falamos em trauma, parece que é uma coisa... Gigante. E pode ser uma coisinha só pequenina, mas que aquela criança interior aquela criança, não é? Não soube naquela altura fazer a ligação do que é que estava a acontecer e desenvolveu aqui um mecanismo do cérebro como isto é um perigo. Mesmo. Exato. Portanto, não achem que os vossos medos são irracionais ou que as vossas fobias não têm uma justificação, elas têm e têm possibilidade de ser resolvidas, não é? E todas elas, não há medos Não há. Não há medos. Não há. tontos, não é? Mesmo. Tudo é válido. Isso é importante. Isso é importante Todos ser os dito medos às são pessoas. válidos, todos, É importante. Todos os medos São são válidos. válidos. Ok? Não existem medos sem existir uma razão pela qual a pessoa tem um medo. Pode ela não ter consciência, mas está lá. Pronto. Mesmo. E nós vamos tratar disso tudo. Vamos desaparecer com isso. Então, vá, até à próxima Pronto. quarta. Portanto, agora Subscrevam. não é? Façam likes. Não, partilhem antes de mais. Sigam-nos, subscrevam, façam likes, Façam comentem, comentários. façam perguntas, façam sugestões. Deixem sugestões de temas. E até quarta. Spotify, iTunes e YouTube. YouTube. E mais. Subscrevam, partilhem, deixem Instagram like. é. E tchau. mandem os vossos comentários. E é isso. Todas as quartas-feiras há um novo Até episódio. quarta. Até quarta que vem. Um Obrigada. beijinho grande. Até quarta. Beijinho. Obrigada.